da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São José Maria nasceu no dia 9 de janeiro de 1902 e morreu em 1975, no dia 26 de junho, depois da sua canonização, quando o Papa São João Paulo II declarou o fundador do Opus Dei como santo, no ano 2001, no dia 6 de outubro. A sua festa ficou instituída pela Igreja, para a Igreja Universal, no dia 26 de junho, que foi o dia do seu nascimento para o céu, o dia que Deus o chamou à sua presença. Como nós estamos na semana da sua festa, vamos meditar um pouco na vida santa de São José Maria, porque, em geral, é mais fácil aprender com exemplo do que com a teoria. Então, como foi a sua vida? Primeiro que se vê nas biografias, talvez você já tenha lido alguma, é que a sua infância foi uma infância normal. Ele não andava com uma batininha, quando era criancinha, não pensava em ser padre. Muito pelo contrário, tinha seus sonhos profissionais, gostaria de estudar direito, trabalhar como advogado, também tinha aptidão para arquitetura e poderia ser um bom arquiteto ou um escritor, porque escrevia muito bem e gostava de escrever. Dizia que não seria padre quando era pequeno, naquela época era mais ou menos comum que numa família algum dos filhos seguisse o caminho do sacerdócio, mas ele não se enxergava. Entre outras coisas, e falava às vezes até meio brincando, meio sério, porque o latim é para os padres, ele tinha que estudar latim na escola e não gostava, depois até se tornou professor de latim, aprendeu tão bem que pôde dar aulas numa época que precisava ganhar um dinheiro para sustentar sua família, mas o fato é que não tinha um gosto por essa língua, a língua da igreja, e pensava, bem, realmente eu não vou precisar do latim porque não vou ser padre. Depois Deus mudou os planos. Outra coisa que se vê nas biografias da sua vida é que ele tinha um gênio forte. Às vezes perdia a paciência. Tem uma história que conta o seu principal biógrafo, Vasque de Prada, que ocorreu na sua infância. Ele conta, a mãe, Dona Dolores, Dona Lola, que era mulher de caráter e de muito bom senso. Isso vem contado pelo biógrafo. E quando o filho, que como todas as crianças, tinha os seus pequenos caprichos e manias, teimava em não comer determinado prato, a mãe, sem perder a calma, dizia: não queres comer disto? Então não comas. E não lhe dava outra coisa. Um dia puseram-lhe na frente um prato que ele não gostava, e prevendo, o menino José Maria, o que ia acontecer, que teria que fazer jejum, pega o prato e joga na parede, que estava toda recoberta por papel de parede, e conta o biógrafo que os pais não trocaram o papel durante meses, e deixaram a marca, a sujeira que ficou, para que o menino José Maria aprendesse com o seu erro, guardasse na memória que não podia reagir daquele jeito e amadurecesse. O fato é que os anos foram passando até que chegou a adolescência. E aí ocorreu um fato marcante. Ele morava em Logronho,
na Espanha, e tinha nevado, era no mês de janeiro, estava tudo coberto de neve, e ele vê umas pegadas na neve. E Deus toca o coração daquele jovem adolescente de 15, 16 anos, porque ele fica sabendo que eram pegadas de um carmelita, um religioso que andava descalço na neve pela sua vocação, e se questiona, né? Poxa, se há pessoas que fazem isso por Deus, tanto sacrifício, que amam tanto, que se entregam tanto, será que eu não teria que me entregar mais? E a partir daquele dia ele começa a ir por um caminho de mais amor, começa a ir à missa todos os dias, a se confessar com frequência, e pouco tempo depois vê que Deus o chama para ser sacerdote. Deixa para trás os seus projetos, os seus planos, para dizer que sim àquilo que Deus queria dele. Entra no seminário e com 23 anos é ordenado padre, no 28 de março de 1925. 3 anos depois, morando em Madrid, onde foi fazer doutorado em Direito, porque tinha estudado Direito também, ele, com 26 anos de idade, né, durante um retiro, vê o Opus Dei. Foi uma iluminação sobrenatural, ele estava no seu quarto, conta, né, com os papéis sobre a mesa, meditando, né, naquilo que nos últimos anos Deus vinha falando no seu coração e as notas que tinha tomado e refletindo em tudo aquilo, e de repente ele vê a obra estendida pelo mundo, né, pessoas de todas as classes sociais, né, de todas as profissões, né, se santificando na vida diária através do trabalho profissional. E foi algo tão divino, tão profundo, que ele se ajoelha no chão, no seu quarto, e dá graças a Deus. E sempre entendeu que naquele momento o Opus Dei tinha sido fundado, ainda que não era nada na prática, né, era só uma visão na sua cabeça, uma mensagem que Deus tinha colocado no seu coração, né, de recordar que todas as pessoas estão chamadas à santidade. E o fato é que ele começa a trabalhar sozinho, a se mexer, a falar com um, com outro, com estudantes, com profissionais, né, e se sentia, humanamente falando, totalmente incapaz de realizar essa missão, porque era uma missão universal. O que Deus tinha mostrado para ele é que era preciso transmitir às pessoas do mundo inteiro, né, essa chamada para encontrar Deus no dia a dia, através do trabalho, na vida diária, na família, nas circunstâncias normais, né, da vida de cada um, que aí uma pessoa podia alcançar a santidade. Mas ao mesmo tempo que ele se sente fraco, né, e chegou a dizer que se tivesse pensado nas dificuldades, que foram muitas para estender o Opus Dei pelo mundo, ele teria se fechado no quarto e ficado repetindo: é impossível, é impossível, é impossível. Mas ele confiou em Deus, ele acreditou que Deus faria, que Deus daria graça, que a obra iria para frente, e realmente, né, foi o que aconteceu. E no final da sua vida o Opus Dei estava estendido pelo mundo, atualmente, né, está em mais de 70 países, nos 5 continentes. E isso nos faz já pensar na nossa vida, que também somos pessoas normais, com defeitos, com fraquezas, como tinha, né, o garoto, o adolescente José Maria, e nos sentimos fracos, limitados, e poderíamos pensar: quem sou eu para fazer algo de grande? Quem sou eu para ser santo? Mas a sua vida nos mostra que é possível, se confiamos em Deus e ao mesmo tempo fazemos a nossa parte, porque isso sim, ele colocou toda a sua vontade, toda a sua inteligência, para levar para frente o querer de Deus. Como foi possível que atraísse tantas pessoas para seguir esse caminho, para procurar a santidade na vida diária? Porque viveu de fé, porque viveu de amor, porque, né, foi santo,
Esse é o grande segredo da nossa vida, né? Se formos santos, se correspondermos àquilo que Deus espera de nós, se dizermos que sim, né? Se soubermos enfrentar as dificuldades, agora a dificuldade da pandemia que estamos vivendo, mas com otimismo, com paciência e encontrando caminhos, novos caminhos para trabalhar, para estudar, para manter a amizade com as outras pessoas, se confiarmos que Deus, né, está por trás dos acontecimentos e lutarmos, né, contra os nossos defeitos e soubermos, né, nos empenhar para cumprir o nosso dever, também podemos chegar à santidade. Talvez você se pergunte, poxa vida, mas eu tenho pecados, eu às vezes caio, eu ofendo a Deus. Pois olha, São José Maria se confessava todas as semanas, dizia. Todos nós somos pecadores, mas isso não é um impedimento para sermos santos. Se nos confessamos, se pedimos perdão a Deus, se nos apoiamos na graça, nos sacramentos, na Eucaristia, se procuramos ir à missa aos domingos e comungamos, e dessa forma o Senhor nos dá a sua força. É verdade que agora ainda está tudo muito incerto em relação a isso, a essa dificuldade para encontrar o padre, para se confessar, para ir à missa, mas cada vez fica mais factível, mais possível realizar isso, né, com prudência e é importante, necessitamos do sacramento da confissão, do sacramento da Eucaristia, necessitamos da oração, rezar todo dia um pouco, como fez também o Padre José Maria, que defendia o seu plano de vida espiritual, esses tempos para Deus, o terço, uma meditação, uma leitura espiritual, um exame de consciência. E se nós defendemos também nesses momentos para estar com Deus, e depois nos organizamos para fazer tudo aquilo que temos que fazer em cada dia, para cumprir os nossos deveres de estudo, de trabalho, e fazemos tudo com amor, seja fazer a cama de manhã, seja assistir uma aula online aí, pela internet, seja realizar uma tarefa um pouco chata, mas que é o nosso dever, e oferecemos isso a Deus, pois tudo isso vai nos conduzindo à santidade. E o mesmo, se procuramos nos relacionar bem com os outros, ter carinho com as pessoas, compreensão, misericórdia, como fez também o fundador do Opus Dei, que foi encontrando muitas pessoas que não entendiam a sua mensagem, que até o perseguiram, que o caluniaram, que falaram mal, mas ele perdoava, ele compreendia, ele oferecia a sua amizade, ele praticava o mandamento do amor e assim atingiu a meta da santidade. Mas será que você acredita na santidade? Pensa sinceramente, você se enxerga um dia santo, santa? Ou ainda pensa que isso é só para algumas pessoas, de alguma forma especiais, ou que têm uma vocação particular? O Papa Francisco, no ano 2018, escreveu uma exortação apostólica sobre a chamada à santidade no mundo atual. Está na internet, no site do Vaticano. No número 14, ele diz assim: para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Aqui religiosa, religioso no sentido de freira, de monge. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Então, agora na nossa meditação, podemos dizer a Jesus, presente aqui no sacrário: Senhor, eu quero ser santo. Eu sei que essa é a minha missão aqui na terra, a meta de toda a minha vida. Mas, Senhor, eu sou fraco e sozinho não serei capaz. Me ajuda, me oferece a sua graça, me ajuda a realizar essa tarefa que você me confiou.
Esse é um bom modo de termos esperança de alcançar a santidade, de irmos por esse caminho, falarmos com Deus, pedirmos ajuda ao Senhor e nos convencermos de que é possível. Deus quer, né? E se nós quisermos e lutarmos e nos empenharmos, nos apoiarmos na oração, na graça de Deus, chegaremos também à santidade. Não imaginar que para ser santo, para ser santa, você precisa fundar uma instituição dentro da Igreja Católica, como fez São José Maria ao fundar o Opus Dei. Deus não pede isso a todos. A pessoa pode ser santa no seu casamento, na sua família, educando os filhos, amando o marido, a esposa, na juventude, com o namorado, estudando, ou também, né, em outros caminhos, no celibato, né, no meio do mundo, através do trabalho, né, e assim por diante, cada um, né, de acordo com a sua vocação. E como a igreja pode afirmar que uma pessoa está no céu, que ela alcançou a santidade? Olha, tem um processo. Depois que a pessoa morre, quando tem fama de santidade, então a igreja abre um processo canônico, vai entrevistando diversas pessoas que conheceram, né, aquele santo, que conviveram com ele, para que possam testemunhar a favor ou contra, né, da vida daquela pessoa, das suas virtudes, para que se possa comprovar que ela imitou Jesus Cristo, né, no seu dia a dia, como ocorreu com São José Maria. Se abriu esse processo, foram entrevistadas mais de 100 pessoas ao longo de vários anos, e depois se confirmou que realmente, né, ele tinha praticado, né, todas as virtudes, a fé, a esperança, a caridade, a humildade, a fortaleza, a temperança, a generosidade, e então se declara as virtudes heróicas que aquele homem e aquela mulher praticaram em grau heróico, em grau máximo, né, as virtudes cristãs. Mas isso não é suficiente para a canonização. Depois a igreja pede que Deus realize 2 milagres, um para a beatificação e outro para a canonização por intercessão daquela pessoa. Também no caso de São José Maria, isso ocorreu, foram comprovados 2 curas milagrosas, né, aprovadas pelo Papa João Paulo II, depois do parecer de vários médicos. E eu queria aproveitar essa meditação para contar brevemente qual foi o milagre da canonização. É o segundo milagre aprovado por São João Paulo II, que fez que o padre José Maria Escrivá pudesse ser declarado santo. Manuel Nevado Rey era um médico espanhol de 69 anos, traumatólogo, e sofria de uma doença frequente nos médicos obrigados, naquela época, a trabalhar com aparelhos radiológicos de grande risco. Depois de alguns anos de carreira profissional, esse homem notou os primeiros sintomas de radiotermite crônica, uma doença de pele determinada pela exposição aos raios-x e que vai gerando câncer, né, com metástase. Como confirmaram os seus colegas dermatólogos, essa doença era implacável, irreversível e incurável. Não tinha nenhum caso documentado de cura de radiotermite. No caso examinado, a doença foi progredindo durante 30 anos. Já estava na fase mais avançada, de tal modo que o paciente, esse médico, já tinha, se aposentado, tinha, ficado inválido para trabalhar, e com pouco tempo de vida. Apesar disso, a partir do outono de 92, se começou a ocorrer um inexplicável processo de cura. Desapareceram as chagas cancerosas a ponto do paciente voltar a trabalhar. É um caso único, nunca visto nos anais da medicina. Os médicos explicam que realmente foi, ou afirmam que foi um milagre. E como que ocorreu esse milagre? Em novembro de 92,
Esse médico já tinha abandonado a cirurgia há bastante tempo, as suas mãos ulceradas impediam, né, de trabalhar, e ele estava dedicando o resto de vida que sobrava para ele para cuidar de uns vinhedos, né, de uma propriedade que tinha. E um dia se encontrava no Ministério da Agricultura de Madrid para pegar informações sobre um assunto relativo aos vinhedos, quando um funcionário, reparando nas chagas das suas mãos, ofereceu para ele uma oração, essa oração aqui, do beato José Maria Escrivá. E sugeriu para ele: olha, por que você não reza essa oração e pede a esse beato a cura da sua doença? Ele agradeceu, colocou no bolso e não deu muita bola, não se atreveu a rezar, a pedir a cura, sabia que era impossível, que não estava com muita esperança. Pouco depois ele fez uma viagem a Viena e foi em várias igrejas, era um católico, né, praticante, foi à missa, rezou, e o impressionou que em várias paróquias, várias igrejas onde ele entrou, tinha uma oração do São José Maria lá nos bancos, em alguma mesa, para as pessoas pegarem, né, na língua, né, austríaca. E o fato é que ele fica impressionado. Poxa, né, um padre espanhol que tem, né, devoção, né, que as pessoas rezam aqui na Áustria, que tem devoção, que já é beato, pois eu vou rezar para ele. E reza. Reza a oração, né? Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedesse inumeráveis graças, na época era o beato José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. E continua a oração e ao final se faz um pedido, se reza o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. Pois ele fez isso, não estava em contato com o Opus Dei, não sabia nada, né, praticamente do padre José Maria, né, mas pediu com fé. E o fato que começou a ficar curado, desconcertado, né, vendo, né, que a sua mão estava se refazendo, né, ao longo dos dias, né, foi ao médico, né, dermatólogo, que também, né, não explicou aquilo. E pouco tempo depois ficou totalmente curado. Sobraram umas cicatrizes, mas as mãos voltaram a funcionar perfeitamente, a tal ponto que ele volta a exercer a medicina, a cirurgia, né? E 10 anos depois, quando o fundador da obra é canonizado na Praça de São Pedro, diante de 500.000 pessoas, foi o doutor, né, Nevado, que levou a relíquia, né, que nem essa relíquia que temos aqui, né, nesse oratório, né, ele levou uma relíquia de São José Maria, né, até o presbitério, que é parte da cerimônia, quando foi declarado, né, a canonização do fundador do Opus Dei. É um milagre muito grande que mostra como Deus atende os nossos pedidos, como Deus atende os santos, se nós pedimos através de um santo. Junto dessa cura, há outras muitas e muitas, né? Dezenas, centenas de relatos de favores, de graças, de curas, né, realizados por intercessão de São José Maria. Porque Deus gosta de atender, né, os seus amigos, aqueles que foram amigos, seus amigos aqui na terra, que estão junto dele no céu. Né? Temos que venerar antes de tudo Nossa Senhora, Santa Maria, né, que é maior das santas, que é a nossa mãe espiritual, mãe de Jesus, né? Mas também podemos, né, rezar a outros santos, cada um terá o seu santo de devoção, né? São José, né, depois de Nossa Senhora, né, o pai adotivo de Jesus, né, um santo tão grande que convém, né, ter devoção a ele, e São Pedro, o primeiro Papa. E eu queria te aconselhar, queria te sugerir que você também invocasse, recorresse à intercessão de São José Maria. E por um motivo simples,
Ele é o santo do cotidiano. Assim o chamou São João Paulo II, né, por ocasião da canonização em 2001. Leia o texto. São José Maria foi escolhido pelo Senhor para anunciar a chamada universal à santidade e mostrar que a vida de todos os dias e a atividade corriqueira são caminho de santificação. Pode-se dizer que foi o santo do cotidiano. Mostrou que a santidade apresenta-se verdadeiramente ao alcance de todos. Se eu estou pregando aqui essa meditação agora, e você está me assistindo, é por causa da vida e da mensagem de São José Maria, o santo do cotidiano, da vida diária. Deus escolheu esse homem, esse padre, né, exatamente para recordar a cada um de nós que podemos ser santos no nosso dia a dia, que a santidade é acessível a todos. Então, é um santo muito atual. Procurar ganhar esse hábito, né, de pedir coisas a Ele. Podemos pedir coisas muito simples. Senhor, me ajuda a ser mais paciente, ou a vencer a minha preguiça, ou ajuda esse meu irmão, esse parente que está doente. Senhor, eu te peço por intercessão de São José Maria, né, por esse meu amigo, essa minha amiga aqui que precisa se confessar, que precisa voltar à prática religiosa, ir à missa, para que recomece. Né, pelo menos uma vez ao dia, né, podemos rezar essa oração. Se você não tiver ainda nesse texto na sua casa, pode pegar, né, no site do Opus Dei, www.opusdei.org, a oração a São José Maria. E lá você, né, terá o texto, pode baixar, né, e aprender de cor. Às vezes também podemos dizer de um modo espontâneo, né, São José Maria, pede a Deus por mim, por essa intenção, por essa necessidade dessa pessoa. Podemos falar, né, São José Maria, rogai por nós. E Deus, né, levará em conta esta petição. Que bom se nós tivéssemos as nossas histórias, né, favores recebidos de Deus. Eu tenho uma que ocorreu quando eu estava em Roma, que para mim marcou bastante. Eu estava indo para a universidade, onde estudava lá, né, teologia, e tinha uma pasta de mão, tinha que pegar um trem, e deixei a pasta em cima, num compartimento, e na hora que chegou lá onde eu tinha que descer, eu esqueci a pasta dentro. Estava com os documentos, estava com dinheiro, estava com tudo, com o material da aula. Bem, logo fui lá no guichê e falei, puxa, a pasta ficou no trem, você pode avisar lá para, né, que, né, alguém pegue para mim, lá o condutor, para que não, né, possa recuperá-la. E o homem, né, muito despachado assim, falou assim, esquece, né, já perdeu, nunca se encontra. Era um trem meio de periferia, né, que ia para fora de Roma, e eu fiquei petrificado. Assim, eu lembrei que eu estava com passaporte, imagina, eu estava com passaporte na pasta que eu tinha, em vez de deixar em casa, bobo, levei comigo. E então, o que eu fiz? Rezei para São José Maria, rezei essa oração, pedi, para que ele me ajudasse a recuperar a pasta, os documentos, e pedi que avisasse de qualquer jeito para, né, caso alguém entregasse a pasta, né, eu pudesse recuperar. O trem ia até o final, né, da linha e depois voltava e passaria por onde eu estava, daí uma meia hora. Eu fiquei esperando, rezando. Você acredita que quando o trem volta, o condutor, no primeiro vagão lá, né, quando para o trem, estica a mão e vendo, né, que isso que eu estava lá esperando, eu digo para ele, né, que eu era a pessoa que tinha perdido a pasta, ele me entrega nas mãos a pasta e diz, olha, uma senhora me entregou. Recuperei tudo, né, nem o dinheiro eu tinha sumido. Podemos receber graças de Deus, se temos fé, se pedimos, né, se sabemos confiar no Senhor. Para terminar, queria contar uma outra história relacionada com isso, já não é pessoal, mas é até engraçada e achei muito diferente. Uma vez me contaram que tinha um mendigo, estava lá jogado no chão, e ao ver passar um homem, né,
caminhando na calçada, olha, por favor, uma esmola. E o homem vai em direção ao mendigo e diz, olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu estou na pior, cara, eu não tenho um centavo, eu estou com dificuldade, sou taxista, a situação está complicada, não era agora na pandemia, era uma coisa anos atrás, mas o fato é que o taxista quase chora lá na frente do mendigo, dizendo, poxa, cara, não tenho como te ajudar. E o taxista fica com pena daquele, o taxista não, o mendigo com pena do taxista e diz para ele, olha, eu vou te dar uma oração, deixa eu achar aqui, pega lá nas tralhas dele, encontra lá uma oração, essa daqui, do São José Maria, e entrega na mão dele e diz, olha, reza para esse santo, eu já consegui muitos favores dele, e pede para ele te ajudar. O homem agradeceu, né? Imagina, recebeu um presente, né? uma oração do mendigo, e foi indo em direção ao táxi, rezando já, caminhando, né? Rezando a oração. Quando ele chega no táxi, tem uma pessoa lá muito bem vestida, de terno e gravata, e pergunta para ele, você é o taxista? Olha, eu preciso fazer uma viagem para tal cidade, era uma cidade distante, né? Ele nunca tinha feito uma viagem dessa. Você pode me levar? Oh, sim, com certeza, vai sair bem caro. Não, eu estou com urgência, com pressa. E o homem teve uma luz e falou assim, olha, com certeza eu te levo. Você poderia me dar um adiantamento, que eu preciso resolver um assunto aqui, até vou aproveitar então para você me dar já uma parte do dinheiro? Ah, pois não. Aí o cara tirou lá, né, uma nota, e um dinheiro, e o taxista falou assim, espera um pouquinho que eu já volto. Vai em direção ao mendigo, entrega para ele, né, um dinheiro grande lá que já tinha recebido e agradece, olha, já deu certo, né, impressionante, muito obrigado, está aqui a sua esmola, e vai embora. Quer dizer, Deus tem esse poder, né? Se nós temos fé, se nós recorremos aos santos, aos amigos de Deus, e a esse grande santo, santo do cotidiano, que é São José Maria. E não pense que isso é só para um santo da Europa, europeu. Ele veio ao Brasil em 74 e ficou encantado com o nosso país, com os brasileiros, com o nosso povo, e chegou a dizer, né, com sinceridade, se eu não precisasse morar em Roma, eu moraria no Brasil. De modo que podemos pensar que ele também se interessa por nós, vai interceder por nós, ele que gostou tanto do Brasil. É um santo muito próximo, tanto pela mensagem, que nos ensina a encontrar Deus na vida diária, como pelo carinho que ele continua a ter por nós aqui no Brasil. Como nesse ano não teremos a missa na Catedral da Sé, no dia 26, que é comum, em torno do dia 26, quem quiser pode acompanhar no site do Opus Dei a missa celebrada em Roma pelo prelado Dom Fernando Cares. Vai ser sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, vai ser transmitida, né, pela internet, né, vai ser celebrada onde se encontram os restos mortais de São José Maria, na Igreja Prelatícia Santa Maria da Paz. Vamos terminar essa meditação sobre a devoção ao nosso Padre, a São José Maria, tendo presente que a nossa principal intercessora é Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Então vamos recorrer a ela, né, sabendo que assim também imitamos São José Maria, que amava tanto, tanto, tanto a Santíssima Virgem, e que chegou a dizer, se vocês quiserem me imitar em algo, me imitem no amor que eu tenho a Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.